Olá, minha gente, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre a minha experiência. Vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Tâmara, eu sou de João Pessoa, mas eu moro em Paris há exatamente 28 anos. Certo? Então, o que que acontece? Eu sou doutoranda em didática de letras francês, estou fazendo o meu doutorado na Universidade de Letras de Porto, Portugal, certo? Que FLUP, né? Que é a Universidade da FLUP, mas eu moro em Paris, tá, gente? Então, o que que acontece? Eu estou agora na fase da escrita da minha tese, né? Porque eu já fui para Portugal um ano retrasado, passei meu ano lá pagando as cadeiras do doutorado e agora eu estou na fase da escrita. E essa fase da escrita, como vocês mesmos sabem, né, assim, as pessoas que já passou pelo que eu estou passando sabem muito bem que não é fácil. Quem está escrevendo uma dissertação, quem está escrevendo um TCC, quem está escrevendo uma tese, às vezes a gente entra em certos surtos, vamos dizer assim, porque a gente se sente muito só, porque a escrita é um momento muito solitário, entendeu? É como, às vezes, a gravidez, né? A gravidez só você vive, entendeu? E uma tese, um TCC, uma dissertação, a gente pode até ver como uma gravidez. Aquilo ali só você vive, só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está sentindo no seu corpo, na sua cabeça. E cada experiência que a gente tem na nossa vida acadêmica é uma coisa nova, né? Eu tive meus momentos, minhas emoções quando eu escrevi um TCC, tive meus momentos, minhas emoções quando eu estava escrevendo minha dissertação. Agora eu estou tendo minhas emoções e meu momento escrevendo minha tese, né? Que estou defendendo, se Deus quiser, ano que vem. Então, o que que acontece? Quando você está nessa fase da escrita, você se sente muito sozinho, porque é um momento solitário. É você e você com o seu trabalho, a sua escrita. E aí a pessoa começa a se questionar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou competente o suficiente para fazer esse trabalho? Será que é o meu lugar de estar aqui? É o meu lugar? Será que eu estou perdendo meu tempo? E ao mesmo tempo você se autocritica, você se sente inferior, você acha que você não vai ser capaz, você começa a se criticar, começa a ver em alguns momentos, tá? Isso é minhas emoções, eu tô falando de mim, eu não tô falando que todo mundo é assim, tá? Eu tô falando das minhas experiências que eu tô tendo na minha tese, que é a minha primeira e eu espero ser a última, né? Mas o que que acontece? Eu comecei a me autocriticar em relação ao meu corpo. Tá? E eu venho de uma família de gente obesa, certo? Então, o que que acontece? É uma luta que eu vivo a minha vida toda. Eu sempre tenho que estar fazendo dieta, eu sempre tenho que estar me procurando. Se eu engordo, eu sempre tenho que procurar emagrecer. Porque eu não me sinto bem, mas eu respeito quem se aceita como é, entendeu? Mas eu não me sinto bem. Eu gosto de pesar 50 quilos, pesar 55 quilos, que é um peso que eu me sinto confortável para andar, é um peso que eu me sinto confortável quando eu visto uma roupa. Então, e tudo bem para quem tá de boa, né, pesando os seus 80, seus 100 quilos, porque cada um tem que ser feliz como é, tá, gente? Eu não tô criticando ninguém, eu só tô explicando que obesidade é uma doença e é uma coisa que a gente tem que tratar como doença. Então, eu comecei a me sentir mal com o meu peso, porque quando a gente está nessa fase de escrita, a gente se isola. É como quando a gente está grávida. A gente coloca na frente a gravidez, a gente se preocupa com a saúde da gravidez, com a saúde da criança. Então, a gente não se preocupa muito com a gente. A mesma coisa é quando está numa fase de escrita. A gente se preocupa com o trabalho que tem que entregar. Então, a gente não se preocupa do que a gente está comendo, da vida que a gente está tendo, porque você quer entregar logo aquilo, então você quer fazer logo aquilo e se livrar. Só que isso pode levar meses ou pode levar anos, que é o caso de uma tese, entendeu? Então eu comecei a me olhar no espelho, porque uma pessoa quando está ansiosa, quando está nesse processo de escrita, você termina não se cuidando e quem tem a obesidade, como no meu caso, engorda mais rápido, como uma pessoa que não tem esse problema de obesidade. Então foi o meu caso, eu engordei muito rápido, gente. Então eu estava com 85,5 quilos antes de chegar em João Pessoa, né? E eu com a caneta da Ozempic, isso aqui é outra coisa, outro vídeo para um outro momento, eu explico para vocês como eu fiz para perder em 2022 30 quilos com Ozempic, entendeu? E por que Ozempic, não uma outra caneta, né? Mas na época era a moda da Ozempic, agora tem outras opções de caneta, mas eu continuo na Ozempic, então um outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas com Ozempic eu me dou muito bem e eu perdi, antes de vir, 6 quilos com a caneta, entendeu? Então, o que que acontece?
Devido a isso, eu disse, ok, eu tenho que perder mais peso, mas é fácil perder peso, mas como é que eu faço para manter esse peso depois? Porque eu sei que o Ozempic vai me ajudar a perder peso, entendeu? Como eu perdi 30 quilos há 2 anos atrás, ela vai me ajudar a eu perder esses 30 quilos agora, mas e depois? Como é que eu faço para manter? Essa que é a dificuldade, esse que é o problema. E aí, pronto, eu sou sedentária, eu sou acadêmica, gente, então, às vezes você se dedica mais à academia, mais à escrita, mais aos estudos, porque eu sou professora, eu sou linguista, então eu fico e sou mãe também, sou casada, então assim, e o esporte, a atividade física não faz parte do meu cotidiano, não tem espaço na minha vida, eu nunca abri espaço para atividade física na minha vida, entendeu? Porque eu sempre priorizei outras coisas que sempre eu achei mais importante, entendeu? E eu tratava a obesidade de outra maneira, eu cuidava da obesidade de outra maneira, como? Fazendo uma lipoaspiração, como? Pegando as canetas Ozempic, como? Fazendo uma dieta com um nutricionista. Eram essas maneiras que eu achava que eu tinha para eu resolver meu problema de obesidade, entendeu? Então, o que acontece? Só que dessa vez eu tomei uma decisão diferente. Eu decidi incluir uma atividade física na minha vida. Eu sei que não vai ser fácil, porque eu sou mãe de uma criança de 5 anos, eu sou casada, eu estou no início da minha carreira profissional a partir do ano que vem, eu estou numa tese que não é fácil, gente, isso não é fácil, uma tese é coisa de gente louco, mas pronto, é uma escolha minha e eu tenho que assumir a minha escolha. Mas o que acontece? Eu tenho que arrumar um lugar para atividade física se eu quiser manter o peso que eu vou perder, porque eu sei que eu vou perder com a Ozempic, entendeu? E eu sei que eu vou perder com a corrida. Então, o que a gente vai fazer? Então, dito tudo isso, minha gente, só assim, para retificar um detalhe, como eu moro em Paris e eu sou lá de Paris, porque eu tô aqui no Brasil, né? Que vocês estão vendo aqui que não tô na Europa, eu tô em algum lugar tropical. E é o Brasil, e é a minha cidade, João Pessoa, entendeu? Porque eu sou de João Pessoa, sou nordestina, com muito orgulho, entendeu? Sou de João Pessoa mesmo, pessoense. Então, o que acontece? Agora, vamos lá. Que esporte eu escolhi, né? Porque eu falei da atividade física, de incluir na minha vida, mas eu não falei a minha escolha, como foi essa escolha. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa sedentária, gente, e ainda por cima tenho esse problema de obesidade. Então, eu pensei, como é que eu vou escolher um esporte que me agrada e que eu consiga manter na longevidade? Porque eu quero que esse esporte ele entre na minha vida e fique até o dia da minha morte, entendeu, gente? Ou até o dia que eu tiver saúde para fazer ele. Então, eu tomei a decisão de fazer corrida de rua porque eu pensei, quem caminha, corre. Entendeu? Quem caminha, corre. E eu gosto de caminhar. Eu gosto de me sentar num banco, por exemplo, na rua, numa praça, e observar o universo, observar o mundo, ver o que está acontecendo, ver como as pessoas estão agindo. E é isso, a corrida me permite isso, porque eu estou num ar externo, entendeu? Então, né? Como eu estou num ambiente, como corrida num ambiente externo, eu sei que quando eu estiver correndo, eu vou estar visualizando o que está acontecendo ao redor de mim, vou estar visualizando a paisagem que vai estar na minha frente, entendeu? Vou estar visualizando as pessoas que vão estar ao meu redor participando desse momento comigo. Então eu disse, gente, vai ser a corrida de rua. Só que qualquer esporte que você decida fazer, não importa, ou qualquer coisa que você decida fazer na sua vida, você tem que estudar antes. Eu sou assim, eu estudo tudo antes. Então, quando eu decidi fazer corrida de rua, eu fui estudar. E o meu lugar para estudar, para pesquisar sobre corrida de rua, fora os artigos acadêmicos, tá, gente? Que eu dei uma lida em 2, 3 artigos acadêmicos sobre os problemas cardíacos que a pessoa pode ter durante a corrida e os efeitos colaterais, etc, etc. Mas eu também fui no YouTube pegar a essência desse esporte, pegar a essência das pessoas que fazem esse esporte, as opiniões, o lado negativo, o lado positivo que as pessoas sentem no momento da corrida, entendeu? Eu queria sentir queria ver o que essas pessoas estavam sentindo, ver as pessoas que começam do início como eu, quais era a opinião dela, os conselhos que ela dava, os erros que ela fizeram, o que ela aconselhava eu não fazer, entendeu? Então eu assisti muitos vídeos no YouTube sobre isso, entendeu? Porque tudo eu faço com muita cautela. Eu tenho um filho de 5 anos, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele casar, e se puder, eu quero que ele corra uma maratona comigo lá na frente. Então eu faço as coisas com muita cautela, entendeu? Porque a informação, gente, é um luxo, tá? Ter informação é um luxo.
E, às vezes, em certas bolhas, né, de lugar, de níveis, né, no caso da corrida de rua, você tem que já estar nessa bolha, entendeu? Em certas ocasiões, você já tem que fazer parte dessa bolha para conseguir as informações, entendeu? Uma pessoa iniciante como eu, para ter essas informações com facilidade, é muito difícil. Porque você não está ainda na bolha, você não corre ainda, você não conhece ninguém da corrida. Então, como é que você vai saber o nome dos profissionais? Como é que você vai saber o nome de um coach de rua se você não corre? Então, entendeu? Essas informações de ir pescar essas informações é muito difícil na Europa. Por quê? Porque na Europa, gente, funciona tudo por e-mail, funciona tudo por aplicativo, entendeu? É diferente do Brasil, é diferente de Portugal, que você ainda acha professores, pessoas que ganham a vida fazendo, lhe assessorando. E na França é tudo muito mais voltado para aplicativo, voltado para assessoria à distância. E aí eu não me senti segura de começar um esporte que eu quero que fique na minha vida para o resto da minha vida, ou até enquanto eu tiver saúde, à distância, sabe? Esse negócio à distância é bom quando você já tem uma certa experiência, quando você já tem as informações necessárias do seu corpo e desse esporte, aí você pode fazer à distância. Mas você fazer um esporte do zero à distância não é legal. Eu não me senti confortável, eu não me sentia confortável de fazer assim, eu não me sentia segura. Eu acho assim que ter um assessor, um coach de corrida à distância, isso é um segundo momento quando você tem experiência, quando você já conhece seu corpo, quando você já sabe o que você tem que fazer, o que você não sabe, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas quando você é, como é que eu posso falar para você? Iniciante como eu, que está começando do zero, que é sedentário, que está acima do peso, que é uma mulher de 48 anos, entendeu? Você tem que saber todas as consequências, você tem que saber o que está acontecendo com o seu corpo, você tem que fazer exames, você tem que analisar se você é feita para corrida, se você pode correr. Então foi por isso que eu tomei a decisão de vir para João Pessoa, de vir para o Brasil, né? João Pessoa, por quê? Porque João Pessoa é minha cidade, é daqui que eu sou, então eu aproveitei para unir útil e agradável, família, amigos, e comer, né? Visitar minha comida, né? Voltar a comer meus pratos maravilhosos aqui do Nordeste, que eu sou paraibana com muito orgulho. Então eu quis também aproveitar e unir o útil e agradável. Vim para João Pessoa para ver meus familiares, faz 3 anos que eu não vejo, de ver meus amigos, de comer minha comida, de matar a saudade da minha cidade e, ao mesmo tempo, fazer esse início de atividade física com o pé direito, da maneira certa. E o que acontece? Fazer, como eu disse para vocês, da maneira certa. E, para isso, eu decidi fazer na minha cidade. Porque aqui eu tenho acesso às informações mais rápido, devido ao conhecimento que eu tenho na minha cidade, devido que é uma cidade pequena, que as coisas fluem mais rápido, e eu fiz uma excelente escolha. Teve um custo, lógico que teve, né, gente? Eu saí de Paris para João Pessoa, para o Brasil. Teve um custo, lógico. Não foi um custo previsto, não foi uma coisa que eu estava esperando, mas eu estava precisando disso. Eu estava precisando sair da cadeira, sair da minha mesa, que eu não estava no momento legal da minha tese. Às vezes você tem que fazer um break, entendeu? Para poder voltar com mais força na sua escrita. E foi por isso que eu tomei a decisão de vir para o Brasil, iniciar minha corrida de rua. Então, assim, essas informações, gente, isso é só para as pessoas quando são já há muito tempo, estão há muito tempo correndo. Mas eu quis fazer tudo isso no início. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de fazer os comentários, porque eu preciso saber se vocês estão gostando desses vídeos e se está tudo certo, se está tudo bem encaminhado, se eu estou tirando as dúvidas de vocês e se vocês estão tendo as respostas que vocês estão precisando, entendeu? E é isso. Eu desejo uma boa noite, minha gente, e até o próximo vídeo. Tchau!